Olá pessoal, tudo bem? São 18h57, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais uma live. Hoje uma live em plena quinta-feira, 19 horas, onde nós vamos aqui novamente bater um papo aqui com a Marli e com todos vocês que vão nos assistir. E vocês já sabem como funcionam as nossas lives. Uma possibilidade que todos que estão assistindo podem ter de fazer perguntas e nos perguntar sobre alguns temas, principalmente as pessoas que estão em tratamento, os colegas que já trabalham na área e que tenham curiosidade, né? Ou tenham alguma dúvida. Então é o momento aí que nós temos nas lives de tentar te ajudar de alguma forma, tirando as dúvidas, conversando, batendo um papo com você. Daqui 2 minutinhos a Marli deve entrar e eu já entro aqui um pouquinho mais cedo aqui para a gente já ir batendo um papo. Hoje foi um dia muito legal, um dia bem produtivo. Boa noite, pessoal que já começou a entrar aqui. Hoje foi um dia bastante produtivo. Inclusive uma das pacientes que eu atendi hoje é um dos casos que a gente vai trazer aqui para a gente estar discutindo, para a gente estar debatendo e batendo um papo, trocando aqui algumas informações. Hoje eu vou trazer 3 situações aqui para a gente conversar sobre ozonioterapia e outras terapias, que é exatamente falar sobre a obesidade, um paciente com obesidade grau 3 que nós atendemos aqui, como nós podemos ajudá-lo. Nós vamos falar sobre um outro paciente bastante jovem que nos procurou com uma dermatite atópica por todo o corpo e a gente também vai conversar um pouquinho e saber como é que a gente pode ajudar esse paciente. E nós temos aqui um outro caso que é uma artrose de joelho bem séria, e que a paciente me procurou para tratar esse problema, mas quando a gente foi olhar, observar ali na microscopia de campo escuro, descobrimos outros, e a anamnese, olhando os exames dela, nós também pontuamos algumas coisas, que a paciente logo de imediato já ficou assim bastante, ela falou, nossa, mas eu já fui em 3 profissionais e ninguém falou nada a respeito disso, e a gente traz ali todo o conceito de medicina integrativa, né? O nosso ponto de vista, os pontos em que nós abordamos, estamos ali sempre focados. E eu vou trazer esse caso aqui para a gente conversar também com a Marli. É importante, né, pessoal, a gente relembrar principalmente os nossos pacientes e também os nossos colegas que trabalham na área, que o que nós temos de melhor para oferecer não é somente tratar o paciente, e sim prevenir. É a prevenção. Então, hoje com essa paciente aqui, com essa artrose nos 2 joelhos, vocês vão ver o nosso bate-papo aqui com a Marli, vocês vão ver o que a gente acha sobre o tema, sobre a questão da prevenção, quando o paciente nos procura, né? Às vezes já está numa situação um pouco mais séria aí, a gente consegue proporcionar ali algo que poderia ter sido o mais próximo do 100%. E talvez a gente não consiga pela gravidade do problema. Mas a gente vai conversar um pouquinho. Deixa eu chamar a Marli. Já estamos aqui com 19 horas e 1 minuto. Eu vou chamá-la aqui para a gente começar a bater o papo. O pessoal vai entrando, vai pegando esse aviãozinho aí, mandando para todo mundo que vocês acham que é interessante ouvir aqui a nossa conversa. Oi, Marli, boa noite. Oi, Edinho, boa noite. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem. E você, Marli? Tô bem, graças a Deus. Tá tudo bem. Que bom. E aí? Marli, e aí, Brasília? Salvador. Salvador, Marli, meu Deus. Coisa boa. Aproveitar, isso é bom. Levando a nossa ozonioterapia para aí também? Ou hoje está com PRP? Não, tô com PRP. Muito bem. Bom, Marli, antes da gente conversar aqui
a nossa conversa, eu estava conversando que eu vou trazer hoje três novos casos que apareceram aqui, para a gente estar trocando aqui umas informações e o pessoal que estiver assistindo tem a oportunidade, inclusive, de perguntar para a gente também. A gente vai pegando aqui as perguntas e vai. É um bate-papo, como a gente sempre fez. Três casos aqui bem interessantes. Apareceu aqui um paciente com obesidade grau 3, um paciente de 1,80 m, 190 quilos. Uma dermatite atópica de corpo inteiro, um rapaz muito jovem. E uma artrose de joelho, nos dois joelhos, bem assim. Ela não me mostrou a ressonância, eu vi um raio-x, a gente conversou um pouquinho, mas eu acredito que seja de grau 3, 4, ela ficou de me mandar laudada para a gente dar uma olhada. E que, durante a nossa conversa, né, eu fiz uma microscopia de campo escuro com ela, e a gente terminou descobrindo algumas outras coisas, e teve uma reação muito interessante, essa paciente, que ela chegou e falou assim: nossa, eu fui em 3 profissionais, ninguém está falando isso. Você foi bom, tá aqui as informações, né? E se eu fosse o senhor, a gente trabalhava e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quem acha que é interessante, a gente sempre gosta de lembrar, tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho, manda para todo mundo aí que vocês acham que é interessante. Acho que vale muito a pena ouvir nosso bate-papo. Nossa última live foi muito bom, a gente ficou recebendo mensagens depois. Nossa, foi muito bom, gostamos. Então vamos aproveitar, manda para o máximo de pessoas aí que vocês puderem. E não deixem de olhar as redes sociais da Marli, tem muita coisa legal. Aliás, eu já quero parabenizar a Marli, ela está fazendo um trabalho lá no Instagram de carrossel, que são as informações que vocês vão passando. Está muito bem feito, de muito bom gosto, informação muito real ali. Vale muito a pena. A gente também tem aqui pelo nosso Instagram, temos o nosso site, www.dr.edsrodrigues.com.br. Eu tenho um canal lá no Instagram, no Telegram, chama Galera do Ozônio. Lá eu só dou dicas sobre ozônio, nada mais, só sobre ozônio. Aqui na live a gente sempre fala de outras terapias, no Instagram a gente posta sempre algumas outras coisas, mas vale a pena. E todas as nossas lives estão gravadas, inclusive lá no nosso canal no YouTube, DR Eds Rodrigues. Vale a pena vocês olharem lá, tá bom? E para a gente começar, bom, Marli, na nossa última live, eu recebi algumas mensagens, pessoas perguntando assim: vem cá, vocês não vão fazer nenhum curso em Brasília? Foi a pergunta. E aí, tudo conspira a favor quando a coisa é para acontecer. Eu já tinha conversado com a Marli, ela não tinha data, tá super lotada. Surgiu uma data, dia 4 e 5 de setembro agora. De setembro. Tá aí, 4 e 5 de setembro. Setembro. Ela até falou: Edinho, tá muito perto, o que você acha? Vamos colocar e tem pessoas pedindo e vamos ver. E aí vai ser um curso teórico prático de 2 dias, certificado, como a gente sempre fez, 20 horinhas. Eu acho que vale muito a pena. Tá no meu Instagram, tá no Instagram dela. A gente colocou via plataforma Abrat. Então tá bem facinho, clica lá, vai lá, já tá tudo arrumadinho. A forma de pagamento, como é que vocês vão fazer. Não perca essa oportunidade não, pessoal. A gente faz isso com muito cuidado e muito carinho. E dessa vez, a gente sempre fez em hotel. Dessa vez, nós vamos fazer num espaço lá na clínica da Marli. Aliás, é a sala do lado dela. Eu estive lá, eu vi, tá muito arrumadinho, tá muito legal. E é uma oportunidade da gente ver, inclusive de vocês terem ali um momento da gente trocar uma ideia e até dar algumas dicas sobre como montar um consultório, como trabalhar, o que precisa. É uma oportunidade, não perco. E a gente não pode deixar de dizer do curso no Rio de Janeiro, que já é o avançado, com o Dr. Calunga, que também está bem aí, né? Já é agora em novembro, do Rio de Janeiro. Não perca a oportunidade. Marli, eu acho que já falei demais. Olha só. Eu já vou começar falando aqui, puxando um assunto, antes da gente entrar nos 3 casos, para você conversar um pouquinho também, falar com a gente. Você viu que saiu aí, as pessoas perguntam, criam aquele burburinho aí nas redes sociais. Saiu agora um substituto, né, de uma informação da Anvisa, autorizando a ozonioterapia em todo o território nacional.
E aí eu achei interessante que eu mandei para algumas pessoas, inclusive algumas pessoas me falaram assim, o que mudou? E aí eu queria conversar com você, se essa conversa já chegou para você também, o que você acha, a importância disso para a gente. Boa noite de novo, meu querido. Boa noite. Bom, o que mudou? O que mudou, em primeiro lugar, a gente já tinha ganhado tudo isso com os conselhos, né? Mas o que mudou, que agora a Anvisa, ela reconheceu, né? Então, aquele medo que as pessoas tinham da Anvisa chegar na sua clínica, fechar, via uma máquina de ozônio, tinha aquele terror, não, tenho, não tenho, agora isso acabou, né? A gente pode trabalhar agora livre. Isso foi muito bom, porque já legaliza, restabelece as coisas e tem aquele consenso, né, junto com o Conselho e a Anvisa. Então, com esse parecer veio para somar aquilo que o Conselho já tinha feito e normatizar tudo aquilo que a gente já tinha conseguido com relação ao Conselho, né? Isso foi muito bom. Basicamente, o pessoal está fazendo uma confusãozinha, achando que médico não entrou nisso ainda. Médico ainda continua sendo proibido exercer a prática da ozonioterapia. O que a Anvisa fez foi reconhecer a prática e liberar o profissional com nível superior a realizar a prática. Foi isso. Isso é muito bom. A gente trabalha, na realidade, a gente vai trabalhar mais tranquilo agora, né? Exatamente. Eu estou até com ela aberta aqui, autoriza a ozonoterapia no território nacional. Todas essas coisas que vêm acontecendo, vêm só para confirmar o que a gente já vem falando nas nossas lives aí durante todo esse tempo, né, Marli? Que você me disse isso há alguns anos atrás, Edinho. Vai chegar um momento em que a ozonoterapia, isso é um caminho sem volta. Então, vai chegar um momento em que isso vai como aconteceu com a acupuntura e outras técnicas. Boa noite, Ione. Grande beijo no seu coração, viu? Depois vem aqui me visitar. Nossa amiga Ione, ô Maria, eu já posso chamá-la de amiga, viu? Que ela fez um excelente trabalho aqui. E aí... Minha amigona. Ione é uma pessoa especial. Bom, e aí as coisas estão caminhando. Já houve as regulamentações por várias categorias. Algumas estão até mais organizadas do que a enfermagem, que começou a trabalhar isso também ali alguns anos atrás, né? A gente pode citar aí a regulamentação até da farmácia, que veio muito bem formulada. Inclusive lá no Conselho de Enfermagem a gente tem levado o de farmácia para a gente ver o passo a passo ali, como eles trabalharam e o que a gente pode organizar mais, né? Aí com o passar do tempo, com todos os cuidados devidos, que a gente sabe como a coisa funciona. Aí agora vem a Anvisa, a gente tinha um problema, que era a questão exatamente aí do... Se a Anvisa chegar, até onde isso está? Porque eu tenho um conselho, mas eu tenho a Anvisa, como é que isso está? Os documentos vão chegando, as regulamentações, as portarias, e as coisas vão se ajeitando. Isso é muito bom. E aí, olha que legal. Hoje, eu também recebi um documento também, onde o Conselho de Enfermagem, aí a gente falando para os enfermeiros, eu sei que aqui não tem só enfermeiro, mas a enfermagem pelos conselhos regionais e federal, que o enfermeiro, Marli, pode atuar com pilates também. Isso parece ser uma coisa, a gente fala assim, às vezes a gente comenta com algum colega e ele vai falar assim, mas pilates, Edson? Sim, olha só, nós temos vários casos de pacientes com lesões de joelho, tornozelo, quadril, e que você agora pode ter no seu consultório também um espaço para fortalecimento muscular. Olha que coisa interessante. Olha como a gente avança e como os colegas que estão aí estudando com o Marli, estudando comigo, estudando com os nossos... entrando nessa área das terapias integrativas, da ozonoterapia, PRP e tantos outros, e que se você é de determinadas categorias, como você pode ainda acrescentar algo a mais e ganhar com isso, né? O ganhar que eu digo é qualidade, proporcionar mais qualidade. O paciente chega para você, você tem um leque de opções.
Muito legal, né, Marli? Olha que interessante. Isso. É muito bom, né? A cada dia os conselhos abrindo a mente, né? E abrindo o espaço, né? Para a gente trabalhar, né? Desde que o profissional esteja habilitado para tal, eu não vejo nada que possa impedir isso, porque na realidade, o que acontece? A gente tem se especializado, tem feito outros cursos e feito pós, né? Para quê? Para que a gente possa alinhar essas terapias dentro do consultório, né? A gente precisa alinhar essas terapias dentro do consultório. Então, isso é importante, isso é muito bom. É mais um ganho, né, para nós. Mais um ganho. Ó, a Helena está perguntando aqui, quando os terapeutas vão poder aplicar? Helena, uma coisa importante, a gente também já tem dito isso aqui, ó, você tem uma ideia? Eu já estou na minha terceira graduação. Marli, se eu não me engano, terceira também. Termina que a gente não tem para onde escapar. A gente precisa ir estudando, se aperfeiçoando o que ela acabou de dizer, para que você se enquadre dentro dessas várias regulamentações que estão acontecendo, né? Inclusive, esse relatório aqui da Anvisa, ele diz, para todo o território nacional, para pacientes de nível superior da área da saúde. Então, com as suas devidas regulamentações, os seus devidos conselhos. Então, isso é uma coisa que a gente não tem como correr disso, faz parte da nossa lei, das nossas leis aqui no nosso país. E a ideia é correr atrás, se especializar, procurar para ver se você se enquadra e trabalhar. Fora disso, a gente termina trabalhando fora e aí corre todos os riscos que a gente já sabe aí e que a gente já tem dito. Bom, Marli, olha só. Atendi um paciente jovem, tá? Ele veio aqui no consultório, 1,82 m, alto, um paciente alto, 190 quilos e 900, tá? Quando ele chegou aqui que a gente conversou, a gente começou ali a traçar uma série de um planejamento de atendimento para ele. E aí, olha só, a primeira etapa que a gente adotou, a primeira delas, e aí eu vou falando e vou conversando com você, vou ver se você concorda, o que você acha, se é assim mesmo e quais são as suas opiniões a respeito, tá? Por exemplo, antes da gente entrar num processo de ozônio, a gente primeiro foi avaliar toda a questão nutricional e de exames bioquímicos. A gente precisa quebrar, né, Marli, um conceito que a gente ainda tem, principalmente na nossa sociedade, de que o obeso ele é preguiçoso, ele é comilão, né? Ele não tem força de vontade. Esses conceitos que são antigos e a gente de vez em quando ainda ouve aqui no nosso meio. E a gente já sabe que não é bem assim. Um dos primeiros discursos do paciente foi: eu estou com a minha autoestima muito baixa. E aí, a gente começou com o fator nutrição, avaliação dos exames bioquímicos dele, né? E a gente começou a perceber lá algumas coisas, algumas alterações, entre elas já ali a síndrome metabólica. Síndrome metabólica, né? Para quem não lembra, é quando a gente tem aí pelo menos 3 patologias ou comorbidades associadas a uma doença de base. Então, eu tenho um obeso grau 3 com hipertensão, hipercolesterolemia e uma pré-diabetes ou uma diabetes aí sendo investigada. O que você acha, Marli? Quando o paciente chega no consultório de um terapeuta, um ozonoterapeuta, você acha que essa primeira, neste caso, neste quadro de um paciente super obeso, porque se a gente for com a mente bem fechadinha, o que a gente pensa logo com o ozônio? Bom, deita aqui que nós vamos fazer o ozônio para fazer toda a ação hipólise, para quebrar essa gordura e fazer você emagrecer. 2 pontos que eu trazer para você. Essa ideia de trabalhar a questão nutricional, avaliação, anamnese, avaliação bioquímica dos exames laboratoriais como primeira opção, antes mesmo de entrar no ozônio, e se só o ozônio resolve o problema de um paciente de 190 quilos. O que você acha? Né? Olha a pergunta que você me faz, né? Qualquer leigo vai responder, né, que o paciente, é claro que
que você tem que começar com exames, né? Tenho que começar com exames. Preciso primeiro conhecer o meu paciente. Eu conheço primeiro através da anamnese. A partir da minha anamnese é que eu vou pedir os exames necessários para me dar um norte e saber como é que eu vou conduzir. O ozônio está lá na frente. Está muito lá na frente, né? Está muito lá na frente, não é? Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que esse paciente tem, como está provavelmente é um paciente que vai estar com os exames todos alterados, e os exames, a primeira anamnese, segundo são os exames, que vai me dar que vai nortear o meu tratamento do meu paciente, né? A gente precisa entender isso, né? Precisa entender isso, que precisa fazer toda essa base, aí sim, só depois, que com certeza não vai ser ozônio de primeira linha, não vai ser ozônio, tenho certeza disso, né? A gente pode até tirar uma dor articular que o paciente tiver e tudo, mas não vai ser ozônio de primeira linha, não vai ser o primeiro tratamento, não vai ser a minha primeira opção para tratar esse paciente. Perfeito. Mali, olha só. E olha como essa questão de a gente entender, né? Seguir aquele passo de entender bem a questão da anatomia, fisiologia, fisiopatologia, você compreender as vias de administração para que depois você adote os melhores protocolos. Um paciente muito obeso, a gente, num critério de anamnese, a gente termina perguntando se ele dorme bem, né? Se ele sonha. Aquelas perguntas que às vezes os pacientes falam assim, mas você pergunta se eu durmo bem e sonho? Aí a gente entra a gente explica ao paciente sobre a questão do sono regenerador, que como é importante, né, Marli? Como a gente aprendeu ao longo do tempo que conseguir educar, fazer aquela higiene do sono, como esse paciente, quando a gente consegue fazer ele ter um sono de qualidade, como ele responde melhor, ele passava a responder, ou ele passa a responder melhor, por exemplo, a tratamento com ozônio. E a gente já pensa, né? Um paciente muito obeso, ronca muito, provavelmente, provavelmente tem a apneia do sono, aquele sono, e aí a gente tem que trabalhar todas essas questões aí. E olha só que interessante. Aí a gente vai pensar um pouquinho na questão bioquímica da coisa, que a gente fala muito nos cursos. Uma mitocôndria, que é uma organela lá na célula, essa mitocôndria ela termina tendo ali enzimas oxidantes e antioxidantes, né? Então, por exemplo, a mais famosa, que a gente sempre fala, peróxido de hidrogênio, está lá. Essas enzimas elas fazem parte desse processo para a formação do ATP. Mas antes disso, olha que coisa interessante, Marli. A fonte de energia é sempre a glicose, né? E essa glicose, quando ela chega ali na célula, quando você tem presença de oxigênio, você consegue pegar isso, quebrar, realizar aquele ciclo da glicose. Você faz aquele ciclo todo e no final desse processo ele se transforma em pirosânico. Aí as pessoas falam assim, Edis, o que é isso, né? Isso está lá dentro de bioquímica, lá no tal do ciclo de Krebs, que está dentro da mitocôndria, que é a nossa usina de energia. É fundamental. E aí, para você ver como a questão do ozônio, eu estou falando de um paciente obeso. E o que passa na nossa cabeça quando a gente está olhando aquilo ali, olhando aquela situação, aquele quadro. Quando não tem um oxigênio, sabe o que acontece? Lá nessa via glicolítica lá, ela não vai entrar e fazer piruvato no final, ela vai se transformar em ácido lático. E aí, Marli, o ácido lático, olha que coisa interessante. O que o acúmulo de ácido lático faz, né? É aquela famosa dorzinha muscular, né? Aquela que incomoda. Quem passa um tempo sem fazer exercício, vai lá e faz. E aí, daqui 2 dias, que em 48 horas, está lá, não consegue esticar o braço, consegue andar direito. Olha como o ozônio é importante. Só que, por que a gente diz que o ozônio é importante? Porque 98%, 95% a 98% dele é oxigênio, 5% a 2% é ozônio. E aí eu tenho um paciente muito obeso, que a Marli acabou de confirmar, a gente precisa primeiro trabalhar a questão nutricional, a perda de peso, a anamnese, a avaliação laboratorial dele,
corrigindo isso tudo para a gente conseguir oxigenar esse indivíduo, fazendo com que ele produza energia, por exemplo, ATP, com qualidade. Ele tem a resposta, repercussão orgânica. E aí a gente entende também por que os protocolos, muitos deles falam assim, inclusive a declaração, né, de Madrid, que existe um tempo de aplicação do ozônio para que haja repercussão orgânica. E aí a gente responde de novo, né? Ozônio tem aquela ação imediata e aquela ação tardia, porque vai depender de cada indivíduo. Olha que coisa interessante, né? Há alguns anos atrás, né, Maria, a gente falava de ozônio e falava ali de forma tão específica e a gente vai aprofundando, vai pesquisando, vai estudando, vendo o que está saindo e a gente começa a entender por que os nossos pacientes começaram a responder tão bem às nossas terapias, né? Porque agora a avaliação é mais geral, né? Assim? É uma coisa bem integrada, né? Algo bem integrado. Então, você trabalha o paciente de uma forma como um todo, né? A gente consegue ver o paciente como um todo e tratá-lo como um todo. Diferente, né, da alopatia, que não tem essa visão. E é tão importante, né, porque muitas das vezes o paciente foi... Uma paciente chegou essa semana e falou assim, olha, basicamente mais ou menos isso que você falou. Você vai ser o último recurso, porque nenhum médico conseguiu resolver o meu problema. Eu já não aguento mais. Então, assim, eu sinto assim, uma responsabilidade muito grande, né? Que o paciente já passou por vários terapeutas, vários médicos, já fez tudo e ninguém conseguiu resolver o problema. E ela vem com essa questão. Você é minha última solução. E a gente chama para nós mesmos a responsabilidade de saber como conduzir esse paciente na terapêutica, né? De uma forma totalmente holística, de uma forma diferente, né? Quando você pega um paciente desse, você tem que ter um outro olhar, né? Para você saber conduzir o seu tratamento com ele. E a proposta da integrativa é exatamente isso. Olhar o paciente de um outro prisma, de uma outra forma, né? Não tratar, chegar lá, passar uma ciprastatina, não. A gente consegue olhar o paciente com um outro olhar, né? De uma outra forma, para que a gente possa saber ali onde está tendo erro, o que o corpo não está produzindo, aonde que o corpo está sendo sobrecarregado e começar a dar um norte ali a partir daí nesse paciente. É assim que a gente precisa ver o nosso paciente hoje, né? Esse caso seu aí é um caso desafiador, porque você vai ter que realmente ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de visão, né? Para fazer com que tratar esse paciente de uma forma que ele seja realmente diferenciada na terapêutica dele, né? A terapêutica desse paciente é diferenciada. Não é levar ele para o psiquiatra, para o nutricionista, que não olha... Claro que hoje a gente vê que tem muito nutricionista que é holístico, mas passar remédio no endocrinologista, passar remédio para ele emagrecer, mas não saber ir no âmago ali, o que é que está fazendo, qual foram os gatilhos, o que aconteceu, por que ele está agindo, o corpo está respondendo dessa forma, né? Isso é integrar, isso é ver o paciente de uma forma diferente e tratar esse paciente de uma forma diferente. Nós que estamos aqui, que trabalhamos com a ozonioterapia, que trabalhamos com várias outras técnicas, nós somos responsáveis. Nós temos que fazer um diferencial.
Nós não podemos ser igual aos outros. Nós temos que nos destacar entre os outros, porque a nossa visão é outra. E o paciente ele está esperando isso. Ele está cansado. O paciente ele está cansado daquela visão velha, né? Essa visão onde ele vai estar ali e o médico nem olha na cara, não toca, e a nossa visão é diferente, nós temos que tocar. Exatamente. Temos que tocar, né? Para que a gente consiga trabalhar com esse paciente. E é interessante, né? Os pacientes eles têm um comportamento meio uniforme, eles vão entrando assim meio desconfiados, né? Eu acho que já estão tão cansados de tantas coisas que até de ir em outros terapeutas, né, Marli? Nem só os colegas médicos, até de ir em outros e tentar e não conseguir. Eu estou com um paciente no consultório que ele está tratando o joelho, a gente está fazendo PRP e ozônio com ele. Ele tem contromalácia nos dois joelhos. Ele já foi no ozonioterapeuta antes. Aí ele chegou lá para mim, ele falou assim, Edson, olha só, você é meu último recurso. Eu já venho de outro ozonioterapeuta, só que não resolveu. Um outro colega foi, gostou, o tratamento foi legal. Eu falei, bom, vamos ver com ele o que ele faz diferente. Na última sessão, Marli, ele me falou que eu estava fazendo diferente. A primeira colega estava fazendo infiltração no joelho dele com agulha de insulina. Agulha subcutânea, entendeu? Então ela pegava e aplicava ali no joelho para tratar. E eu falava assim, Edson, mas eu falei assim, olha, eu vou te falar um negócio. Basicamente, você nunca mais errar, nunca mais confundir isso aí. Você vai fazer subcutânea para tratar gordura localizada, essas coisas. Para joelho, para articulação, tem que ser infiltração. A mesma coisa, como a gente tem visto, né, Marli? Colegas fazendo hérnia de disco, protusão com agulha de insulina, né? Aquelas agulhas subcutâneas. Pessoal, não resolve, não é assim. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Existem técnicas, e quando isso não é feito da forma correta, o paciente sai falando que o ozônio não funciona, né? Ele concorda com esse discurso de que a coisa não funciona, né? Não funciona bem. Muito bem. Marli, depois, sabe? E outra história, olha só. Aí começamos, concordamos que a gente tem que começar por esse paciente. Depois a gente vai passar para a segunda fase, que é a fase de detoxicação, né? É um paciente obeso, provavelmente muito intoxicado com metais pesados e metais tóxicos. A gente gosta de citar, por exemplo, metais que a gente tem encontrado muito: flúor, chumbo, mercúrio, né? Os pacientes têm cada vez chegado com mais problemas com esses metais. E quais são os relatos? Até para servir para os outros colegas que trabalham na área. É sempre o mesmo: fadiga, cansaço, dor articular, dor muscular. E aí vem toda aquela coleção de medicações, né, Marli? Sertralina, simvastatina, omeprazol, não é? Anti-inflamatórios, é base. Quem é que está aqui escutando a gente, que está trabalhando já na área, vai concordar provavelmente com a gente. Por quê? Porque como a gente está conversando, vai no pronto-socorro, vai no atendimento, qual é a visão ali? Tirar da crise. Não vai investigar. Aí o nosso papel é esse, é de conversar e fazer, e tem que fazer esse processo. E só depois a gente vai começar a trabalhar a ozonioterapia com ele. Exatamente numa fase em que provavelmente ele vai ter perdido aí quase uns 15 quilos ou mais. E aí, olha, isso aí vai durar mais ou menos uns 2 meses e meio. E a gente vai começar a trabalhar para dar energia, para ele ter ânimo, para ele continuar o tratamento. É isso, né, Marli? Acho que o passo a passo é esse mesmo, né? O passo a passo é esse, sem dúvida, né? Eu não posso pular, são fases que realmente eu não posso pular. Eu costumo frisar muito nos meus cursos a questão da anamnese. Eu sinto, principalmente agora que eu estou fazendo a residência, alunos fazendo residência lá na clínica, e eu sinto exatamente isso.
né, que a questão da anamnese, ela é fundamental. E muitas das vezes, ela não é feita pelo profissional, né? A gente precisa seguir esses passos. São os passos que a gente precisa para poder saber nortear, saber trabalhar o nosso paciente de uma forma correta, né? De uma forma correta. Tudo bem. Marli, segundo caso, dermatite atópica em um jovem de 22 anos, só que com uma característica um pouquinho diferente. A gente costuma pegar muito dermatite atópica de pequenas áreas, né? Principalmente essas áreas mais articulares. Esse paciente é um paciente com a dermatite atópica de corpo inteiro. E vem seguido de muita ansiedade, depressão, sabe? Muito inteligente, muito ativo, mas ele me contando aqui que passou mais de 10 dias trancado num quarto sem conversar com ninguém. A pessoa que acompanha, que indicou ele aqui, que foi uma outra paciente, ela disse que quando ele está em crise mesmo, ele descama tanta pele que, assim, é uma quantidade muito grande que elas terminam limpando ali no quarto, tirando. E isso traz. A gente sabe que para um jovem isso é terrível, né? Isso muitas vezes é devastador, porque o jovem é aquele ser que ele interage muito com os outros, muito sociável, que de repente ele se encontra numa situação ali que ele se isola. Muitas vezes até o próprio grupo isola por não conhecer bem o problema e ser o que a gente chama de diferente, né? Bom, dermatite atópica. Tem alguma experiência aí, Marli? Desses pacientes que já. Como é que foi o tratamento? Como é que você agiu? Bom, primeiro você tem que buscar o fundo emocional, né? É a primeira coisa, é o fundo emocional que a doença traz. Não, é o contrário. Exatamente. A doença é causada por um fundo emocional, né? Então, você tem que ver com esse paciente qual o rumo que ele está tomando, se ele está sendo acompanhado, né? Se ele não está sendo acompanhado, eu gosto, né, de fazer a ortomolecular, então tentar tranquilizar de alguma forma esse paciente da melhor forma possível. Para essas dermatites, você pode estar entrando, claro, com ozônio retal e a intermediária, que são doses, né, para imunomodular o sistema imunológico desse paciente. Então, retal, fazer retal, sempre nas dermatites eu entro, primeiro olho o paciente como ele está emocionalmente, tento entrar com as medicações ortomolecular, para que dê um suporte para ele, autoemoterapia intermediária, que é fundamental para casos alérgicos, para ali modular o sistema imunológico, e retal, fazer retal nele. E a gente já tem aí a menor, né, Maria? A autoterapia menor, né? Não, na intermediária, a gente já faz a intermediária e automaticamente já faz a menor. Isso. Já faz a menor. Muito público esse caso. E olha que legal. Aqui a gente também entra naquele fator do eixo, né, intestino-cérebro. É outro caso que também a gente precisa trabalhar a questão do intestino, né, Maria? Porque lá no intestino a gente vai ter uma produção ali de em torno de 60%, 70% de serotonina, que é um neurotransmissor muito relacionado aí com bem-estar, né, aquela sensação de bem-estar. E aí, esses pacientes, geralmente, são pacientes que têm ali um problema de desbiose, né? Que é exatamente essa questão da permeabilidade do intestino. E aí começa a desencadear uma série de problemas. A desbiose, ela termina sendo um gatilho para as questões emocionais, que a Maria está falando, chamando a atenção, e por consequência para esse problema que ele tem, no caso aí dessa dermatite atópica. Então é um outro caso que a gente termina tendo novamente que trabalhar essas questões, essas orientações, né, principalmente nutricionais. E olha que coisa interessante.
Nesse caso em especial, eu perguntei para ele assim, como é que está o consumo de água? Aí ele falou assim, eu bebo 1 litro de água todo dia. Eu falei, mas 1 litro de água, são duas coisas que chamam a atenção. Eu falei, 1 litro de água para você é muito pouco. O cálculo é 35 ml para cada quilograma peso. Tava batendo 2,5 litros, mais ou menos, de água que tem que tomar. Você tem que dobrar, mais que dobrar. E a desidratação, ela termina também favorecendo uma possível desbiose, por consequência, gatilho também para o desenvolvimento do problema dele. E a gente até orientou, sabe, Mali, falando assim, vamos hidratar direitinho, vamos melhorar essa questão alimentar, e a gente já vai começar com ozônio diferente do paciente obeso, entendeu? A gente já vai começar já concomitante com ele. As opções que nós adotamos aqui foi a autohemoterapia maior, com insuflação, um pouquinho de óleo ozonizado nas regiões que tem mais lesão, né? Com a menor, que aí eu já tiro da bolsa da maior, eu tiro para aplicar no músculo. Com ele, eu até vou adotar aquele protocolo que a gente faz com 3 dias, durante 2 semanas, com 3 dias de intervalo, para a gente tentar fazer uma bioestimulação bem legal, para ele dar uma recuperada, que ele vai se recuperar, é isso que a gente tem visto. E depois a gente passa a fazer 1 vez por semana, talvez exploração retal 2 vezes por semana, vamos ver como é que ele vai se comportando. E corrigindo essa coisa da hidratação. Esse foi um ponto. O outro foi o seguinte, ele pesquisando na internet, ele descobriu o protocolo do Dr. Coimbra. E aí ele começou a tomar vitamina D por conta própria. A vitamina D dele subiu durante um tempo, ele sentiu melhor e percebeu que passou o problema da dermatite, né? Ele começou a não ter dermatite com tanta frequência como tinha antes. Mas ele começou a perceber que aquilo também começou assim, a vitamina D subiu, baixou, se manteve ali mais baixo, e ele vai percebendo que aquilo começa a ter um pouquinho mais de resistência ao longo do tempo. E aí vem a questão da orientação, né, Marli? Como é importante ser acompanhado pelos profissionais. Uma coisa que a gente chamou a atenção, olha, questão da hidratação e da suplementação por conta própria. Muito cuidado. O que acontece com a vitamina D? Vitamina D, a gente tem opções aí dela injetável, ela oral, né? Para você tomar. Oral você pode ser por cápsula, por gotas oleosas, sublingual, você tem várias formas aí de administrar. E existe uma quantidade que a gente termina pensando para cada indivíduo, se ele vai tomar diariamente, se ele vai tomar ali semanalmente, né? E se a gente sugere ali que ele tome a injetável. Só que a vitamina D em grande, né, ela vai em altas dosagens, ela termina recrutando cálcio. E aí, para evitar esse problema de recrutar cálcio para os vasos sanguíneos, a gente termina tendo que orientar que tem que suplementar o que mesmo, Marli? A K2. MK2 e MK7. K2 e MK7, exatamente. Porque são elas que vão pegar esse cálcio e conduzir por isso e vai conduzir por isso. MK2 e MK7. Tanto é que muitas das nossas suplementações elas já estão casadas, né, Marli? Isso. Deixa eu só colocar o cabo do carregador, porque a bateria está acabando. Peraí. Tá bom, Marli, vai lá. Então, olha que coisa interessante, né, pessoal? É por isso que a gente precisa tomar cuidado, orientar direitinho, explicar para o paciente. É um jovem muito antenado e a gente tem essa geração Y, X, Z, né? Que é essa geração que está bem antenada aí com as redes sociais e termina tendo acesso a muita informação, mas a gente precisa explicar isso direitinho, porque termina que essa alta dosagem de vitamina D, sem as devidas associações, a gente termina esses probleminhas aí, né? Eu estou aqui em Salvador e a voltagem daqui é 127. Então, o meu celular não está carregando. É mesmo, Ali? Meu celular... Seu computador está aí? Está aqui. Você pega e põe ele, liga ele, deixa ele aberto e põe ele na USB do computador. É melhor que a tomada?
Porque ele vai, eu acredito, mesmo, eles são bivolts, né? Então, mas se ele não estiver carregando, se ele não tá dando sinal que está carregando, você liga no teu computador que vai carregar. Mas não se preocupe não que, como diz aqui a Ione, a minha mãe está assistindo, ela vai falar assim, quem faz ao vivo tem essas coisas. Ela falou, foi? Minha mãe e a Ione, falando coisa quem faz ao vivo, tem essas coisas. Desde cedo, desde a hora que eu cheguei, o computador não dá carga o celular. Eu estou aqui me tentando me ajeitar aqui para botar o celular. Eu vou segurar. 127 a voltagem, então. Mas não tem problema não. Vamos lá. Minha querida, se cair, tá explicado. Bom, falamos da dermatite, falamos de um monte de coisa, ozônio e e tem um detalhe, Marli. Olha que legal. A gente terminou, conversando com ele aqui, eu terminei colhendo uma gotinha de sangue e fazendo a microscopia de campo escuro dele, tá? E eu não percebi estresse oxidativo, mas muito rolou, muita agregação eritrocitária, muita fibrina. E aí, quando a gente percebe aquelas fibrinas, né, no plasma, um risco de trombo, formação de trombos. E assim, um paciente muito, pela microscopia, extremamente estressado. Sabe o corpo, o terreno biológico muito cansado, né? E veio exatamente responder essas questões emocionais, isso tudo. E uma das abordagens foi exatamente essa, que ele procure. Eu sempre indico uma psicanalista, que a gente tem aqui uma pessoa muito, muito boa para trabalhar algumas questões, para desbloqueio de algumas questões emocionais, que são gatilhos para muito dessas coisas aí. Acredito muito que esse paciente vai ter uma melhora muito boa, até mesmo porque a idade, a juventude joga a favor, né? A gente tem muito isso também. Bom, último caso, Marli. Nós temos aqui um caso de uma senhora de 69 anos com artrose nos 2 joelhos, tá? Me procurou, fizemos avaliação nesse caso eu optei por fazer primeiro a microscopia de campo, microscopia de campo escuro, na hora da conversa da anamnese, percebi também uma série de problemas e o que deve ser suplementado. Olha que interessante. Uma paciente sobrepeso, tomando vitamina D, numa dosagem pequena, e a vitamina D 23, se eu não me engano, 23 ou 25 nos exames bioquímicos. E aí as pessoas perguntam pra gente por que não sobe, né? Por que não sobe? Não sobe porque está sobrepeso e não sobe porque, além de estar tomando uma dose pequena, é uma paciente que a gente tem que avaliar outras questões, por exemplo, o complexo B, né? A gente sabe o magnésio, a gente sabe que a vitamina D ela é B2 dependente, esse magnésio baixo demais. Isso é importante no tratamento dela. Conta pra gente um pouquinho, Marli, sobre a sua experiência com o tratamento com artrose de joelho. Se você faz só ozônio, quando é que você faz só ozônio? Quando você faz PRP e quando você associa os dois? Bom, eu faço... Quando é uma artrose mais juvenil, eu trato ela com ozônio. Eu acho que o ganho com ozônio vai ser muito grande. Faço só ozônio e o paciente tem um resultado muito satisfatório. Agora, quando você já vai naqueles casos que o paciente já é idoso, já assim, idoso não, mas já está até com uma artrose que não era para acontecer com a idade de um paciente de 50 anos, né? Aí eu já entro com PRP. Eu já gosto de entrar os dois para o resultado ser melhor ainda, porque aí a gente vê que tem uma degeneração mais complexa, né? Quando o paciente já começa. E aí você, já entrando com PRP, você já pode desacelerar esse processo, porque ele vai regenerar, né, o osso, e você interrompe esse processo aí de
de degeneração do osso. Então, eu sempre avalio assim. Não é todo mundo, você faz, em todo mundo você faz PRP? Não, não é em todo mundo, né? Então, eu primeiro entro com ozônio. A mesma coisa, muitas das vezes, você já está fazendo ozônio e você faz a primeira, você vai até a sexta, sétima sessão e você vê que não teve aquele resultado satisfatório. Aí eu entro com o PRP, né? Entro com um PRP, porque aí eu sei que ele vai regenerar e aí você tem um resultado satisfatório. E também as pessoas precisam entender que a regeneração com ozônio é um processo mais lento. Ela acontece, mas é um processo mais lento. PRP não, PRP a gente sabe que é mais rápido, né? As coisas acontecem muito mais rápido com PRP, né? É bem melhor. Mas você avalia. O grau influencia muito também, né? Na adoção do protocolo. Uma pergunta que é muito comum. Imagine que um paciente com artrose grau 4. E aí a gente adota o protocolo com 4 aplicações de PRP com 21 dias de intervalo de uma para outra. 4 a 5. E termina fazendo e não tendo, assim, ela não recupera o 100%. O paciente sempre relata melhores, sempre. Dificilmente o paciente vai virar para você depois que você faz o protocolo PRP e falar assim, não melhorou nada. Isso nunca aconteceu, acho que também com você não. Se com o protocolo fechou, porque está com grau 4, um grau avançado, lembrando sempre que quanto mais rápido esse paciente procura a gente, mais chance de sucesso, né? Quanto mais grave está, mais complicado é também para tratar. Muitas vezes a gente garante ali qualidade de vida ao paciente, melhora o quadro dele, dá um pouco mais de qualidade de vida. Encerrou o protocolo, não recuperou 100%. A paciente relata 30, 40% de melhora. Quanto tempo depois você recomeça o novo protocolo ou é correto já emendar o protocolo com o PRP, Marli? Nunca. Você nunca deve fazer isso. Nunca. Nunca, nunca. Você vai fazer as 5 sessões. Você ganhou 40%, você vai esperar aí no máximo uns 4 ou 5 meses para você retomar um PRP. Perfeito. Tá? Nunca você comece assim. Esse é um grande erro de quem faz PRP. E a gente precisa, é a questão de tempo, né? Questão de tempo, que eu tenho que obedecer por causa da formação de matriz celular. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo obedecer o tempo e saber que PRP é 5 sessões. Segue com o ozônio. Perfeito. O ozônio vai potencializar ali a ação do PRP e segue com o ozônio. Vai seguindo. O paciente precisa entender que, nesses casos, é algo que vai demorar um pouco, sim. Né? Você não ganha uma doença de um dia para o outro. É um processo. E da mesma coisa é o tratamento. É um processo. Né? Você não vai conseguir. E tem mais, muitas das vezes, você falou aí, mas às vezes você se depara com algum caso e realmente você não consegue dar, eu não digo nem 100%, você não consegue dar 80% para o paciente, você vai dar 50%, né? Às vezes 40%, ou às vezes 60%, né? Você não vai conseguir. E você observa que muitas das vezes o paciente chega para você e fala, eu melhorei, eu era assim e hoje eu sou assim, né? E se você seguiu com esse tratamento e você não conseguiu chegar nos seus 80%, 90%, é porque o organismo dele foi até ali. Não consegue mais fazer aquela formação, não fazer a angiogênese, não consegue, né, formar mais vaso para reconstruir o tecido que você está ali tentando. É o organismo dele. Né? A gente se depara com esses pacientes dessa forma e a gente tem que obedecer a questão do corpo, né, do nosso organismo. Mas o paciente precisa também entender
um tratamento desse com ozônio é um tratamento longo. Não é um tratamento que vai resolver de um dia para o outro, né? Então, ele precisa entender isso aí. Muitas das vezes o paciente quer o tratamento, quer o resultado para ontem, né? E não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Marli, e fisioterapia é importante para esses pacientes? Com certeza, fazer fortalecimento, isso aí é fundamental. Até mesmo É porque fundamental. quando ele sente dor no joelho, ele termina poupando, né? E aí, oi Ivone, boa noite. E aí, quando ele poupa, o que que acontece? Ele termina tendo atrofia muscular. E aí entra Exatamente. exatamente a nossa primeira conversa. Agora o enfermeiro podendo trabalhar com pilates. Olha que coisa interessante. Que é uma boa, né? E outro, quem vai sofrer é o outro, É o o outro joelho. Com certeza. Vai ter duas lesões. Então, fortalecer é importante, né? E eu já peguei muitos casos de pacientes com artropatia, com artropatias totais, às vezes totais do joelho, e que o outro já estava comprometido por causa da ação, né, da marcha, por causa da marcha que o paciente adota quando está com essas artropatias, né? Então, é importante você tratar de uma forma que você possa cuidar daquele. Eu, particularmente, quando ele fala assim, só tem uma dorzinha nessa, eu já sei que aquilo ali já é consequência daquele. E eu já começo a tratar o outro também. Com certeza. Para que não evolua, né? E como é importante ter essa conversa no primeiro dia, né, Marli? Para que o paciente ele tenha consciência exata de como vai ser o tratamento dele. Não ficar. A gente não pode vender uma coisa para o paciente que não é fato, né? Tem que deixar bem claro: olha, o investimento é esse, o tratamento é esse, essas são as possibilidades. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar isso, deixando isso muito claro. Às vezes os colegas perguntam para a gente, né, falam assim, Eds, mas isso não assusta o paciente? Você fala, poxa, mas você está me dizendo que eu vou gastar numa terapia integrativa que pode não dar certo? Eu disse, é melhor você agir assim do que ele gastar não, eu sempre falo investir e depois não ter ali o resultado que ele quer. É igual aquela história, né? A mulher vai pôr uma prótese mamária. Aí chega lá, o médico fala assim, vai ficar lindo. E o risco, doutor? Zero. Aí ela põe do queloide. Aí ele volta, mas você não falou que não... Bom, é por isso que o que é dito é o que é, né? É bom falar, explicar, até para que os pacientes no final eles gostam, porque eles veem sinceridade, né? Eles veem verdade nisso. Então, essa paciente teve hoje no consultório, Marli, e eu passei tudo para ela, falou assim, ela querendo começar. E eu fiz uma pergunta para ela assim, a senhora tem alergia? Ela tem alergia a isso, a isso, a isso. Eu disse, então, foi o seguinte, eu quero que a senhora faça esse exame aqui ainda. Eu pedi o G6PD, né? Eu falei, eu quero que você faça isso, porque a gente vai trabalhar também ozônio com a senhora. E deixa eu ver alguns exames, fazer algumas análises, antes da gente começar. Aí, olha só, o paciente chega ansioso para começar, né? Aí as pessoas podem achar assim, poxa, Eds, ainda vai sair lá, poxa, eu vim, fiquei aqui 1 hora de consulta e não vai iniciar. Sabe o que ela disse? Ela falou assim, não, isso é ser profissional. Porque sabe o que a paciente enxerga? Ela enxerga que, na verdade, o terapeuta, o profissional, está preocupado com a saúde dela, não é com o dinheiro dela, entendeu? Está preocupado com o bem, né? Então isso faz toda a diferença, acreditem. São sementes que são lançadas, principalmente para quem está começando, que vai fazer toda a diferença lá na frente. Minha querida Marli, muito obrigado mais uma vez, tá? Essa conversa rende muito. A gente precisa conversar, tem muita coisa legal. A gente está tentando, a gente sempre avisa aqui para o pessoal que a gente está tentando pelo menos uma live por semana, para a gente estar trazendo coisas, o que está acontecendo com a gente. Eu vou até fazer uma proposta para a Marli, que a próxima live que ela estiver fazendo o curso, por que não colocar os alunos dela para participar com a gente, né? Para escutar a live, fazer perguntas, né? E aí, aproveitar esse momento aqui, as pessoas gostam muito, viu, Marli? As pessoas sempre postam aqui
dizendo que elas aprendem sempre um pouquinho mais. Isso é muito bom. Não posso deixar de falar. Curso dia 4 e 5 de setembro, gente. Brasília, vai ser aqui em Brasília, comigo e com a Marli. A gente vai estar fazendo lá ozônio, teoria e prática, 2 dias de imersão com a gente. E essa vai ser especial, que a gente vai estar dentro da clínica da Marli. E é um momento que a gente tem para ali trocar uma ideia, conversar. Aproveitem, não percam a oportunidade, porque a agenda está apertada e está difícil, viu, para a gente fazer curso aqui. A gente já está chorando data para o ano que vem, só para vocês terem uma ideia do negócio. E também tem aí o curso avançado. O curso avançado. A gente não pode esquecer do avançado. Pode falar do avançado, Rui. 26, 27 e 28, né? Não, 26, 27 e 28 de novembro. O curso avançado com o Dr. Calunga. Vocês não podem perder esse curso. Esse curso, para quem é ozonioterapeuta, ele é fundamental para você crescer profissionalmente na sua carreira aí como ozonioterapeuta. É muito rico em conhecimentos. Gente, não dá para perder, tá? Não dá para perder. Tem o card tá no meu Instagram, Marli com Y Moreira G, tá no do Eds, e vamos lá, vamos se inscrever nesse curso. Olha só, hein? São vagas limitadas. Quando a gente fala isso, parece que é um clichê, né? As pessoas falam assim, se todo mundo fala isso, mas olha, pessoal, o espaço lá é um espaço para 40 pessoas. 45, né, Marli? E olha, a gente está achando que não vai dar para todo mundo que vai querer. Então, e depois não adianta ficar atrás. Marli, Eds, dá um jeito, porque sempre tem os retardatários, né? Que eles deixam coisas de brasileiro, deixa lá para a última hora, e aí volta mais caro, a hospedagem fica mais caro, e às vezes a gente não vai conseguir te ajudar por espaço físico. E eu vou dar o último conselho, que foi o que eu escutei dessa mulher aqui, quando eu comecei a entrar nesse mundo da ozônio. Ela falou assim, Edinho, não é só ir lá aprender, não é só ir lá ver o Calunga falar e falar de ozônio, não. É você fazer as suas ligações, os seus contatos, seu network. Como isso fez diferença para mim? Fez muita diferença para mim, faz diferença para a Marli. Network, pessoas conhecidas no Brasil inteiro. Pessoal, vocês estão vendo aí as lives com a Marli, com outros colegas, como tem pessoas fazendo coisas incríveis nesse Brasil, no interior, não só nos grandes centros. E aí, quando a gente vai para o avançado, tá todo mundo lá. Aí você senta e vai ouvir essas pessoas falarem isso, você enriquece, né? E é uma coisa muito, muito legal. Então vale muito a pena, não perca a oportunidade. Né, Marli? Isso aí. É isso mesmo. Um excelente descanso para você. Vai comer, vai descansar. Eu sei que amanhã tem mais, né? Boa viagem, não sei para onde você vai. Espero que você volte para casa. Mas se for voltar para casa, boa viagem de retorno. Que o Senhor te abençoe sempre. Família. Boa noite para todos. Amém. E até a próxima, tá? Boa noite. Eu que agradeço, viu? Tchau. Tchau.